504, canal 262. 100,3 FM Rádio Onda Oeste, Piuí, Minas Gerais, transmitindo em tempo real para mais de 150 cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. 8h32. Hoje é segunda-feira, 3 de setembro. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. E você confere agora os destaques desta edição. Polícia Militar de Piuí prende 5 no final de semana por tráfico de cocaína e por furto tentado em casa lotérica. Aposta de Passos e de interior de São Paulo leva 22 milhões cada um em sorteio da Mega Sena. Greve de caminhoneiros não acontece, filas em postos de combustíveis são grandes e a NTT vai ajustar tabela de fretes após alta do diesel. Bombeiros seguem no rescaldo da estrutura do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Chamas ainda podem ser vistas em alguns pontos. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp 37 9816 1003. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Jornal da Onda. Apresentação Roseli Amorim. 8h34. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste. Começando mais um Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos. 3 são detidos em Piuí por tráfico de cocaína após denúncia anônima e 2 homens tentam furtar lotérica no centro de Piuí e são presos no sábado 1º de setembro. O Jornal da Onda conversou com o sargento João Paulo da Polícia Militar, que esteve à frente das 2 ocorrências. Confira a matéria em áudio e vídeo. Drogas após denúncia anônima. Na tarde deste sábado, 1º de setembro, por volta de 4 horas, a Polícia Militar de Piuí recebeu uma denúncia anônima dando conta de que um homem no bairro Nova Esperança estaria armazenando drogas em um lote vago próximo à sua residência. Nós recebemos informação através do telefone 190, onde o interlocutor denunciou anonimamente que havia um autor no bairro Nova Esperança, que ele estaria armazenando entorpecentes em um lote vago próximo à residência dele. Esse autor já era conhecido nosso, já estava sendo monitorado pela Polícia Militar. Depois dessas informações, deslocamos ao local indicado. Após buscas em um lote vago, nesse lote havia 3 casas sendo construídas lá, casinha de material de construção, né? Dentro de uma dessas casinhas de material de construção, localizamos uma quantidade grande de cocaína. Está sendo contabilizada ainda, mas até o momento é aproximadamente 800 papelotes de cocaína. Certa quantidade de maconha foi menos quantidade, foi mais pouco. De posse dessa entorpecente, deslocamos até a casa do autor, que havia sido denunciado. Em contato com ele acabou confessando, né, que a droga pertencia a ele. O lote lá pertence à irmã do autor. Ele tem acesso às chaves do imóvel lá, das casinhas lá. Então ele acabou confessando que a droga pertencia a ele e disse também que a esposa dele, a autora, também foi presa logo após, que a esposa participava do tráfico de drogas juntamente com ele, ajudava ele a comercializar os entorpecentes. Aí na companhia dessa autora foi localizada uma outra autora também, e que segundo eles até então, essa terceira autora somente era usuária de drogas, acompanhava a esposa do autor, e diante do exposto foram todos presos, os 3 autores foram presos por tráfico de drogas. Apreendido
aproximadamente R$1.200 em dinheiro, com o autor também, e foram conduzidos para a companhia que está sendo registrado o BO e serão encaminhados para a delegacia de polícia, para demais providências. Sim, os 3 autores são da cidade de Piuí? Sim, 3 autores são de Piuí. Exatamente, é de suma importância, né, a participação da comunidade, né, na segurança pública. Pode ser feito através de denúncias anônimas. A população pode ficar tranquila que o anonimato é garantido, né? A pessoa nunca vai saber quem que ligou. A pessoa ao ligar aqui no 190 não precisa se identificar. Pode fazer essa denúncia ou através do 190 ou através do Disque Denúncia Unificado, DDU, número 181. A pessoa vai ter o anonimato garantido. 2 homens tentam furtar lotérica no centro de Piuí e são presos. Por volta das 5:30 da tarde deste sábado 1º, a Polícia Militar de Piuí recebeu uma ligação no 190, onde populares informaram que haviam 2 homens dentro de uma loja que estaria sendo reformada e esta loja ficaria ao lado de uma casa lotérica no centro de Piuí. Ao notar que a polícia havia sido acionada, esses autores evadiram em um veículo, uma Saveiro cor vermelha, inclusive desceu até na contramão ali na rua Benedito Valadares. Houve acionamento das viaturas que iniciaram o rastreamento, né? Imediatamente. Uma das viaturas deslocou até a loteria, constatou que esses autores haviam arrombado uma loja. Até então funcionava como uma loja de celulares, estava desativada, estava trocando de dono. Eles aproveitaram disso, arrombaram a porta, quebraram o blindex. Através dessa loja, acessaram uma janela lateral, arrombaram a janela lateral que dá acesso à loteria. Só que não chegaram a consumar o delito lá, o furto. Possivelmente, ao notarem que havia sido acionada a polícia, saíram correndo, chegaram a acessar a sala dos cofres, porém não conseguiram arrombar, não conseguiram consumar o furto deles lá. Quantos eram? Eram 2 autores nessa Saveiro vermelha. Aí de imediato já iniciou o rastreamento, de postas informações, populares passaram a placa da caminhonete, que havia sido utilizada na fuga. Nós conseguimos captar imagens também de circuito de câmeras na área central, que foi muito importante para ajudar também. Obtivemos informações, denúncia anônima também, que esses indivíduos haviam engarajado esse veículo deles em uma residência aqui em Piuí. Montamos uma operação policial, conseguimos localizar a caminhonete na garagem, foi preso um dos autores. O segundo autor tentou evadir, pulou o muro, subiu em cima de algumas casas lá. Foi alcançado também dentro de uma residência de terceiros lá. Aí foi elucidado o fato, 2 autores presos, a caminhonete apreendida. 2 autores são oriundos do norte do Brasil, um do Ceará e um de Pernambuco, me parece. Porém, estavam residindo em Piuí havia alguns meses já. Cobertura especial das eleições 2018. Os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto valer a pena. Eleições 2018 na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Eleições 2018 no Brasil. 8h40. Reunião na cadeia vai definir futuro do PT. As estratégias recursais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para continuar disputando como candidato nas eleições de outubro serão decididas na cadeia. O vice na chapa petista à presidência da República, Fernando Haddad, irá, acompanhado de advogados, à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, traçar os rumos da corrida eleitoral. A palavra final ficará a cargo de Lula, que precisará tomar importantes decisões. Afinal, cada tática adotada pode se desdobrar em diferentes cenários. A dúvida é quais caminhos serão os mais eficientes para atingir o grande objetivo: ganhar tempo para construir uma narrativa que transfira o maior número possível de votos para Haddad. O plano de guerra do PT está concentrado na esfera jurídica e no horário eleitoral. A orientação é recorrer ao Supremo Tribunal Federal e ajustar as propagandas do partido, afirma o deputado Carlos Zaratini, de São Paulo, vice-líder da legenda na Câmara. A questão é nos adequarmos à forma estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, explica. O entendimento da defesa é de que a decisão da Corte não impede a aparição de Lula como apoiador de Haddad, e sim a exibição na condição de cabeça de chapa. Ele ainda pode falar no nosso programa de tudo
feito o que propomos. Há muitas possibilidades, pondera o parlamentar. A definição de quando substituir Lula por Haddad na chapa é uma das importantes decisões que o ex-presidente precisará tomar. O TSE estabeleceu um prazo de 10 dias contados a partir de ontem para fazer a troca. Aliados de Haddad defendem a alteração nos primeiros dias, mas a decisão pode ficar para 11 de setembro, admite Zaratini. Ainda temos recursos a apresentar. Vamos ver como que tudo vai se desenvolver ao longo desse tempo. Pode ser que 10 dias seja um prazo longo e tenhamos sucesso em nossa apelação, destaca. Enquanto Lula não bate o martelo, o PT adota uma tática de afrontamento. Ignorando a decisão do TSE, Haddad declarou em campanha em Pernambuco que Lula segue no pleito. A hipótese de petistas deixarem a substituição para o último dia divide opiniões de analistas. Para o especialista em política eleitoral David Fleischer, professor da Universidade de Brasília, é um absoluto suicídio. Ele é pouco conhecido nacionalmente. Se deixarem para decidir no último dia, ele teria pouco mais de 3 semanas de campanha. É arriscado achar que, rolando os 10 dias, extrairão um pouco de mais-valia do Lula e que isso ajudará a Haddad e o PT a elegerem nos estados deputados, senadores e governadores, pondera. O sociólogo e cientista político Paulo Bahia, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, avaliar a frente. O PT adotou uma estratégia eminentemente de risco desde o início, mas que deu certo até agora. Ele aparece em primeiro lugar nas pesquisas e quando sai do cenário, Haddad aparece com 4%. É muita coisa para um candidato pouco conhecido nacionalmente, analisa. Para o especialista, a estratégia petista em retardar a substituição na chapa pode contribuir em um salto do atual vice-candidato nas pesquisas. No início ou no fim, os 10 dias serão cumpridos à risca pelo PT, sob risco de ser eliminado das eleições, confia o especialista em direito eleitoral João da Fontoura, sócio do Burnout Advogados e professor da Universidade de Joinville. O descumprimento de uma decisão judicial tiraria toda a coligação do pleito. E aí todo o tempo de televisão seria redistribuído, afirma. Em caso de vitória recursal no STF, o TSE seria obrigado a recolocar Lula como cabeça da chapa. O PT, no entanto, vai lutar contra o tempo por esse sucesso. O prazo para o TSE programar as urnas com os nomes dos candidatos se encerra em 17 de setembro. E para Fontoura, é remota a possibilidade de o partido conseguir alguma vitória, ainda que por meio de liminar do STF, que é a melhor estratégia a ser adotada, avalia o especialista em direito constitucional e eleitoral Marcelos Ferreira Pinto, do Nelson Williams e Advogados Associados. Roseli, lembrando que o Lula foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Aonde é a reunião mesmo? Na cadeia. Eleições 2018 em Minas Gerais. 8h45. Pimentel vai continuar fazendo campanha para Lula, apesar de Tribunal Superior Eleitoral. O governador Fernando Pimentel, do PT, afirmou na manhã deste domingo 2 que vai manter o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, como foco de sua campanha ao governo de Minas, mesmo depois de o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, negar a candidatura dele ao Palácio do Planalto. O petista participou de um ato de resistência no centro de Belo Horizonte, ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff, que tenta uma vaga no Senado. Lula sempre vai estar presente em qualquer campanha que fizermos. Ele é o grande personagem desta eleição e vai ser presidente ou eleger o próximo presidente. Quem está dizendo isso é o povo brasileiro, afirmou Pimentel. Pimentel disse que o nome de sua campanha é Lula Livre e que o objetivo é derrotar os tucanos e golpistas. O governador classificou de golpe a decisão do TSE de não permitir que Lula seja candidato com base na lei A Ficha Limpa. Pela legislação, quem é condenado em segunda instância não pode disputar eleições. Lula está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba pela condenação no caso do triplex no Guarujá. Pimentel repetiu o argumento que vem sendo usado pelo PT de que a Organização das Nações Unidas determinou que Lula deve concorrer até que seu caso seja julgado em definitivo. Tal medida trata-se de uma recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Para Pimentel, o TSE desrespeitou a ONU e praticou mais essa arbitrariedade
contra o presidente Lula. Diferentemente do próprio ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que se recusa a admitir publicamente que vá substituir Lula na chapa. Pimentel afirmou que o PT vai prosseguir na luta com o vice. Nosso vice está preparado para qualquer momento assumir a cabeça da chapa quando for necessário. Vamos prosseguir na luta em resistência, apoiando a chapa Lula-Haddad nesta ordem, ou Haddad-Manuela, se for impossível registrar a candidatura de Lula. Dilma relembrou seu impeachment, dizendo que na sexta-feira, dia 31 de agosto, se completaram 2 anos do dia que desceu a rampa do Planalto. Segundo a ex-presidente, o TSE praticou mais um golpe contra Lula no mesmo dia deste ano, ao impedir que ele seja candidato, apesar de um claro posicionamento da ONU. Estamos aqui para dizer a vocês, nossa campanha vai ter Lula livre, vote 13, presidente Lula livre, afirmou Dilma. A Odoeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia 100,3. Essa onda pega. No Jornal da Onda, notícias regionais. Agora são 8h48. O prêmio de mais de 44 milhões de reais do concurso 2074 da Mega Sena saiu para 2 apostas neste sábado. Um dos bilhetes premiados foi registrado no município de Passos, no sul de Minas. A outra aposta é da cidade de São Sebastião, em São Paulo. Cada apostador vai receber R$22.327.541,33. As dezenas sorteadas no caminhão da sorte foram 8, 18, 23, 37, 42 e 58. A quina teve 172 apostas vencedoras, cada ganhador vai receber R$19.405,99. Já a quadra registrou 8.812 apostas ganhadoras e cada uma receberá o prêmio de R$541,11. O prêmio para o próximo concurso, na quarta-feira, é estimado em 20 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 19 horas de Brasília do dia. Quando no mercado, a PH sempre por os melhores resultados. 8h49, 8h49. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura, 60 quilos, é cotada em Varginha, R$425. A saca de milho 60 quilos é vendida em Buritis a R$34,10. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a R$97,70. A arroba do boi gordo é cotada em Araxá a R$141. As informações são do site AgroLink. A gente sabe que a vida está corrida, mas no trânsito, a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com um sinal de positivo. Às vezes, não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito. E gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM 100.3. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Jornal da Onda. Apresentação Roseli Amorim. 8h51. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Greve de caminhoneiros não acontece, filas em postos de combustíveis são grandes e a NTT vai ajustar tabela de fretes após a alta do diesel. Representantes das principais entidades de caminhoneiros disseram neste domingo 2 que negociam com o governo após a alta do preço do diesel anunciada pela Petrobras. O aumento de 13% foi anunciado na última sexta, 31. No sábado 1º, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, informou que atualizará a tabela
que define os preços dos fretes justamente em razão da variação no preço do combustível. De acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, a CNTA, Dilmar Bueno, não há chance de paralisação entre os associados da entidade. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros, ABICAM, também afirma que não apoia uma eventual nova paralisação e acrescenta que não há indicativo de nova greve por parte dos caminhoneiros. Juntas, as associações reúnem 1.500.000 caminhoneiros. Segundo a Casa Civil, o governo federal está cumprindo o que foi combinado com os caminhoneiros em maio e continua dialogando com a categoria. Em nota, a pasta informou ainda que as ameaças de paralisação não são dos líderes que comandaram a greve há pouco mais de 3 meses. A CNTA e a ABICAM reiteram desconhecer uma entidade cujo nome aparece em imagens que circulam nas redes sociais. Nesta imagem, a União dos Caminhoneiros do Brasil, UDC, anuncia paralisação em até 10 dias, contados a partir de 30 de agosto. Segundo Dilmar Bueno, da CNTA, não há chance de paralisação entre os associados. Ele afirma ainda que nenhuma entidade sindical que coordenou e participou do movimento anterior está se organizando para paralisar. Vários áudios circulam no WhatsApp dando conta de que haveria um movimento organizado para parar o país, o que causou grandes filas em postos de combustível em várias cidades de Minas. Um dos envolvidos no último movimento de maio afirmou que os vídeos e áudios que recebeu ontem eram da última mobilização. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, informou que irá ajustar a tabela de fretes por causa do preço. A agência cedeu a informação em nota divulgada na noite do sábado 1º. De acordo com a ANTT, a Lei 13.703 de 2018 prevê que uma nova tabela com frete mínimo deve ser publicada quando houver oscilação superior a 10% no preço do óleo diesel no mercado nacional. A lei instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. Desde a última sexta-feira, 31, o preço médio do diesel nas refinarias da Petrobras subiu em 13,03%. Com o aumento, o preço passou de R$ 2,0316 para R$ 2,2964. É o primeiro reajuste desde junho, quando, em acordo com os caminhoneiros em greve, o governo congelou o preço do produto nas refinarias em R$ 2,0316 por litro. O secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, disse que o governo não deve atuar para conter a alta do preço do diesel por falta de recursos para uma nova tentativa de estabilização dos valores. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal realizou audiência pública sobre a tabela de frete, que foi contestada na Corte. No dia 29, a ANTT também alertou que o descumprimento da cobrança do preço mínimo do frete pode implicar em multa. Na nota, a ANTT lembra que está em vigor resolução que trata do frete mínimo até que se encerrem todos os trâmites administrativos necessários para a publicação de nova norma que trata dos pisos mínimos de frete. 8h55. E o incêndio que destruiu o Museu Nacional na zona norte do Rio e transformou em escombros parte da história do país foi controlado durante a madrugada desta segunda 3 e desde o início da manhã, bombeiros trabalham no rescaldo das chamas. Agentes de 12 quartéis permanecem no local. Segundo bombeiros que trabalham no local, praticamente tudo foi destruído. Quando as equipes chegaram ao local, por volta das 7h30 da noite, conseguiram recuperar itens da parte de botânica e alguns documentos. O restante foi completamente consumido pelas chamas. O Museu Nacional é a instituição científica mais antiga do país e tinha um acervo de mais de 20 milhões de itens. Aproximadamente 3 milhões de itens estavam em outro prédio. É inestimável, incomensurável. A gente está falando de um museu que formou uma coleção histórica na época que os grandes museus da Europa estavam se formando. Tinha pesquisa acontecendo, tinha reserva técnica de material arqueológico, perdemos a oportunidade de conhecer parte do passado do próprio Brasil, lamentou Cláudio Prado de Mello, arqueólogo e historiador do Instituto do Patrimônio Histórico
Histórico e Artístico Nacional. Os 2 hidrantes próximos ao Museu Nacional apresentavam problemas no começo do combate às chamas. Não havia pressão suficiente. A solução foi apostar para um plano B, retirar água de um lago próximo para o caminhão da corporação e assim levar ao local do incêndio. O problema atrasou o combate às chamas. De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e secretário de Defesa Civil do Rio de Janeiro, Coronel Roberto Robadei, o atendimento dos bombeiros foi rápido, mas o fogo já tinha grandes proporções quando a corporação chegou ao local. O diretor adjunto do Museu Nacional, Luiz Fernando Dias Duarte, afirmou em entrevista que houve descaso de vários governos com o local. Segundo ele, há anos a instituição tenta verba para uma reestruturação. É uma pena. Confira agora a previsão do tempo para Piuí e região com Jonathan Tavares. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Jornal da Onda e a previsão do tempo. 8h57 nesta segunda-feira, 3 de setembro. A previsão para Piuí e região é de sol com nuvens durante o dia, períodos de nublado, noite com muitas nuvens e a temperatura varia entre 14 e 23 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 33% a 74%. As informações são do site Clima Tempo. Onda Oeste FM, nas eleições 2018. A Onda Oeste FM faz parte do seu dia a dia e nas eleições 2018 não será diferente. Vamos trazer os fatos e o noticiário político para ajudar você a entender e a saber em quem votar. E um panorama dos candidatos em Minas Gerais e no Brasil. Eleições 2018. Na cobertura da Onda Oeste FM, você sai na frente. Hashtag Meu Voto é Limpo. Jornal da Onda. Apresentação Roseli Amorim. 8h58. A sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o número 37 9991003. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. E o Jornal da Onda volta amanhã. Um bom dia a todos. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos os ouvintes. Amanhã estaremos de volta às 8h30 da manhã. Você fica agora com Rodolfo de Castro, Raica Esposato e o Show da Onda. Bom dia. Você ouviu Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Você conhece a Onda Oeste pela música.